Infelizmente, ainda é uma triste realidade aqui no Brasil e no estado do Piauí, crianças e adolescentes que são submetidas a tipos variados de violência. A sexual é gravíssima, mas é apenas uma delas, né? Nós vamos, inclusive, trazer ainda hoje uma reportagem aqui com a repórter Gorete Santos, detalhando quais são as violências mais comuns, né? Essa matéria está no ponto já? Se tiver, deixa eu logo trazer aqui essa reportagem em que a Gorete nos traz esses dados relacionados à cidade de Teresina. 2023 e as crianças e adolescentes continuam vulneráveis à violência sexual. Esse conselheiro tutelar reforça, na grande maioria dos casos, o agressor ainda é alguém próximo. Cabe aos adultos conversar e estar atentos a mudanças de comportamento que podem ser um pedido de socorro. Como exemplos de sinais de ordem física, nós podemos citar lesões das partes genitais, infecções sexualmente transmissíveis, gravidez na adolescência e como sinais de natureza psicológica nós podemos citar, por exemplo, comportamento suicida, automutilação, queda no rendimento escolar, medo de um determinado adulto, apego a um determinado adulto, enfim, são inúmeros os sinais de ordem psicológica. É preciso reforçar também as ações de prevenção e de combate a esse tipo de crime, ressalta a presidente do Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual contra a Criança e o Adolescente no estado do Piauí. A ideia aqui no Piauí, em todo o estado do Piauí, é através de blitz educativas, de caminhadas de prevenção, fazer essa manifestação de forma lúdica, mas também chamando a atenção para a população em geral desse grave problema da sociedade. Em Teresina, de acordo com a Sencasp, em 2022, 95% dos casos atendidos nos conselhos tutelares eram de vítimas de violência sexual. Os dados mais recentes não foram divulgados, mas, de acordo com a Secretaria, nos 3 primeiros meses deste ano, de modo geral, aumentou em mais de 50% o número de atendimentos nos conselhos. E nesta campanha do Maio Laranja, um fator a mais de risco tem chamado a atenção: o uso da internet sem o controle dos pais ou responsáveis. A campanha Maio Laranja acontece em todo o Brasil, onde estima-se que o número de denúncias de crimes virtuais dessa natureza tenha crescido cerca de 10% entre 2021 e 2022, chegando no ano passado a mais de 112 mil denúncias. Já existem aplicativos que ajudam a controlar o tempo de uso do celular e o conteúdo acessado. Mas Sheila se sente mais segura conquistando a confiança das filhas, com diálogo e o monitoramento mais próximo. Eu não deixo elas usarem WhatsApp e nem Instagram no próprio celular delas que não seja privado ou o WhatsApp que não seja o meu. No celular delas não tem chip, né? Para que as pessoas não liguem e eu não saiba quem é que está ligando. E o Instagram é fechado, só aceito quem eu conheço e ela só aceita também quem conhece, colegas de escola. Isabel, de 11 anos, usa o celular desde os 6, mas sempre com o controle da mãe. Mesma rotina de Maria Lídia, de 9 aninhos. Como a mãe nunca descuidou, o acompanhamento para as meninas é algo natural e necessário. Eu gosto de jogar Roblox, eu gosto de ver YouTube, ver várias coisas, eu acho bem legal. Eu sempre fui cuidadosa, não converso com ninguém, né? Quando eu converso, eu falo com minha mãe, né? Se eu converso, e eu já fico jogando com a Maria Lídia também. Melhor a gente pecar por excesso do que por falta, né? Então eu estou sempre de olho nelas, elas são minhas filhas, mexeu com elas, mexeu comigo. Toda mãe, que cuida mesmo, ela vai virar uma leoa se mexer com as filhas, né? Há quem pense que seja um exagero, mas os dados mostram que a situação é preocupante e é muito melhor pecar pelo excesso do que pela omissão. Você deixar correr sem averiguar, sem manter uma mínima vigilância, quando você se der por si, já pode ter um estrago feito. Agora, os 2 pontos. Necessário ter o controle do contato da criança e do adolescente com o mundo externo, mas também não descuidar de dentro de casa. As estatísticas mostram que, infelizmente, as crianças, os menores,
que são violentados sexualmente, muitas vezes passam por essa situação dentro do ambiente familiar ou ali em ambientes onde estão pessoas de confiança da família. Então, há uma necessidade de se manter uma vigilância permanente e avaliar sempre os sinais, tanto físico como psicológicos, que normalmente são demonstrados por essas que são as vítimas de qualquer tipo de exploração. No caso aqui, nós estamos falando da exploração sexual.